Você que está nos ouvindo, você está ouvindo o programa da Igreja Evangélica Geração Forte. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não há nada que Deus não possa fazer. Exatamente, amados, pastor Eda. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Deixa Deus guerrear por nós. Deixa Deus tomar a direção, tomar o controle de nossas vidas. Porque uma coisa é certa, é fato. Ele vai fazer coisa extraordinária. E nós vamos para a palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, falei, Senhor, dá-me uma palavra. Aleluia. Fala conosco dentro da palavra. Que a palavra é a maior profecia, Senhor. E nós acreditamos nela. Como é bom servir a Deus. Como é maravilhoso. Não é maravilhoso só porque está tudo bem. Não é maravilhoso porque tudo está dando certo. Não é maravilhoso porque o Senhor fez coisas gloriosas. Não. Ele é maravilhoso porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Simplesmente porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Simplesmente porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Aleluia. Estou muito feliz com Deus. Porque Deus tem feito coisas gloriosas. Deus tem trazido um tempo de libertação, de cura. Muito forte, pastor Eda. De salvação, de restauração. Começando de nós. Aleluia. Estarmos libertos, curados. Sarados para levar as boas novas. Porque só pode sarar quem está sarado, pastor. Por que, bispo? Ninguém doente, não tem uma palavra rema, é o coração amargo, nada dá certo, é aquela coisa. Mas quando você recebe a visita do Espírito Santo, você fica sarado no seu corpo, na sua mente, no seu coração, no seu entendimento. Os seus lábios é purificado. A água que sai de dentro de você é água viva. É um cântico novo. Ei, se eu lhe dizer uma coisa, quem está conosco é o braço forte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está conosco é o braço forte do Senhor. Agora eu te pergunto, quem é que pode pegar o braço do Senhor e dizer você não vai ficar estendido? Uma certa feita, a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, que Moisés, quando levantava suas mãos, o povo de Deus guerreava e vencia os seus inimigos. Exatamente. E quando ele se cansava, que abaixava seus braços, o povo perecia. Quando ele viu um momento que não dava suporte sozinho, ele chama seus amigos e diz: sustenta os meus braços, porque eu preciso ficar com os braços estendidos. E nessa manhã nós estamos aqui com nossos braços estendidos, dizendo para você: você tem um Deus poderoso, você tem um Deus verdadeiro, tu tem um Deus que pode e faz todas as coisas, tu tem um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Aleluia. O braço forte do Senhor haverá. Nome de Jesus. A nossa vida só vai acontecer aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós declaramos. Nome de Jesus. O braço forte do Senhor está conosco. Vamos para a palavra de Deus. Nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 8. Essa palavra, Deus vai falar muito com você. Ele vai dizer para você que Ele é glorioso. Você já sabe que Ele é. Mas você vai experimentar da bondade de Deus. Aleluia. Deus falava para mim que nós vamos experimentar da bondade de Deus. Aleluia. Deus é glorioso nas suas obras e na sua bondade para com os homens. O Senhor, aí ele repete: Senhor, nosso, quão admirável é o teu nome, e toda a terra puseste a tua glória sobre os céus. Aleluia. Da tua boca, da boca das crianças e dos que mamam, tu sustentaste. Hoje nós podemos falar que somos como essa criança, amamentada, sustentada por Deus. E nós nunca vamos nos desmamarmos, porque seremos eternamente dependentes de Deus. Aleluia. Nós que servimos a Deus, nós não crescemos diante do Senhor. Todos os dias somos como uma criança, para que Ele manifeste a glória dele sobre nós. Aleluia. E da boca da criança, dos que o mamam, tu sustentasse. E força
por causa dos teus adversários. Quer dizer, o Senhor é quem dá força para nós lutar contra os nossos inimigos, que na verdade não é nossos inimigos, são os inimigos de Deus. Ei, você não tem inimigo. Quem lutar contra nós está lutando contra Deus, porque nós somos pequenos Cristo. Nós somos embaixadores do reino para fazeres calar o inimigo e vingativo. E quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Com os dedos. Nem precisou de muita coisa. Olha o que Deus é para nós. A lua e as estrelas que preparaste. Tudo Deus fez com um dedo. É como se você escrevesse. Fácil, né? Tão fácil nós escrever uma palavra. A mesma dificuldade que temos hoje para escrevermos uma frase é a mesma dificuldade que Deus tem nos escrever um novo tempo. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra coroaste. Fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e boi, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aleluia. Deus Glória está dizendo a Deus. que nós temos o domínio. Fomos feitos menor do que o Senhor. Coisa pouca. Aleluia. Que temos poder e autoridade. Que somos aquelas miniaturas perto de Deus, sabe? Às vezes alguém pode olhar para você, para nós, e zombar, fazer tão pouco. É verdade. Ou tentar fazer qualquer coisa contra nós. Só que ele se esquece que nós somos imagem e semelhante de Deus. Aleluia. Eu estou com uma frase muito forte esses dias, quando o Senhor disse a Abraão: Abraão, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqueles que te abençoar serão abençoados. E Melquisedeque, sabendo dessa promessa que havia sobre Abraão, tem tudo a ver com a palavra que eu estou ministrando. Melquisedeque, sabendo, ele tinha uma palavra, vamos se dizer, pejorativa sobre ele, sobre o seu povo. E ele ficou sabendo que Deus tinha feito essa promessa a Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque pega pão e vinho e leva para Abraão. Aleluia. E automaticamente Abraão abraçou aquele homem, que era um rei, que era um sacerdote. As coisas de Deus é tão profunda, tão profunda. Quem conhece os desígnios de Deus, os caminhos de Deus, é tão profundo que não se abala com nada. Aleluia. Porque a gente sabe que Deus, o braço forte, está conosco. Meu Jesus. E Abraão, recebendo aqueles presentes do rei e sacerdote. E às vezes eu fico perguntando, Deus faz umas coisas tão doidas ao nosso ver, tão sem conexão, né? Que aquele homem não era da linhagem do povo de Deus, mas ele era sacerdote. Tanto é que Abraão deu os seus dízimos a ele, como sabendo e declarando: eu sei que você é sacerdote, eu sei que quem te levantou foi o Senhor. Aleluia. É os caminhos de Deus, é os desígnios de Deus. Exatamente, pastor. Porque Isaías diz que os planos de Deus é mais alto do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais profundos, é mais soberanos. Aí Deus vem com essa palavra e dizendo: eu fiz tudo com o meu dedo. Só com a ponta do meu dedo. Aleluia. Eu fiz o céu, a terra, as estrelas. Fui eu que fiz com a ponta do meu dedo. Aleluia, Jesus. Deus é tão glorioso
que ele não precisa de muito, basta somente a ponta do dedo dele. Ele escreve um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus. E Melquisedeque, sabendo daquilo, ele se apressou para abençoar Abraão. E aí Abraão recebeu o pão e o vinho e abençoou aquele homem. Aleluia. Que não tinha a bênção de Deus. Coisas da Bíblia, coisas de Deus. É verdade. E aí Abraão, porque como foi ministrado a palavra de Deus, a gratidão. Abraão pega todos os seus dízimos e dá para aquele sacerdote, dizendo assim: muito obrigado porque você me ofereceu pão e vinho. Porque Abraão estava vindo de uma situação de peleja. Talvez estava cansado, com fome. E o Senhor levantou aquele homem para trazer pão e vinho. Aleluia. De onde a gente menos espera, Deus trará pão e vinho. A palavra de Deus simboliza o pão, e o vinho simboliza a alegria de Deus em nossos corações. Meu Jesus. De onde você menos imagina, Deus cria um caminho arrebatador, como as águas daquele grande mar. E aí você não entende, porque os caminhos de Deus são tão tremendos. E aí ele dá o dízimo, não precisava, mas era necessário, porque ele não podia sair dali trazendo e não levando nada. Da mesma forma, eu sempre digo que nós que servimos ao Senhor, nós nunca vamos até o Senhor para que nós voltamos de mão vazias, de mão lesa, vazio, triste, angustiado, oprimido. Não! Quando você leva algo para o Senhor, automaticamente Ele diz: eu também vou fazer algo por você. Aleluia. Eu quero declarar sobre toda a terra, sobre nossa vida, sobre nossa casa e nossa família, Jesus. que o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac e com Jacó, Sim, meu Deus. será conosco. Em nome de Jesus. Ele não muda, Ele não envelhece. Ele é o Senhor de toda a terra. Eu sei que Deus tudo pode e tudo faz. E os olhos do Senhor estão em toda parte. E nada foge do Senhor. Meu Jesus. Temos vivido coisas extraordinárias. Glória a Deus. Quem sabe você diz: pastora, a senhora ficou rico, bispo? Não. Não é isso. Tem riquezas maiores do que a terra pode oferecer. Meu Jesus. Tem a riqueza de saber que o braço forte está conosco. Aleluia. Tem a riqueza de saber que eu não estou só. É verdade, meu Deus. Temos a riqueza de todos os dias. Um Deus que guarda, que livra, que protege, que nos defende. Meu Jesus. Que bom, bispo, ter a palavra de Deus para nós. É verdade, pastora Edna, meu irmão, minha irmã. E é interessante que o salmista, é algo na Bíblia que eu gosto muito. Que ele diz: ó, quando vejo, o que você está vendo hoje? O que é que você está vendo hoje? Como Deus já tem usado poderosamente a vida da nossa pastora Edna, nos chamando a atenção. Você que está bem, olhe para o céu, glorifique o Senhor. Você que não está nada bem, a receita também é você olhar para o céu e glorificar o Senhor. Porque o salmista vai dizer no versículo 3 do capítulo 8 de Salmos: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que o preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? Diante de tanta grandeza, de tanta glória que existe diante de Deus, Ele se lembra de mim e Ele se lembra de você. Ele se lembra das suas orações, das suas petições. Ele se lembra do seu choro, do seu grito, das suas lágrimas, do desespero, da aflição da alma. Ele se lembra. Ele se lembra dos seus votos, seus dízimos, suas ofertas. Ele se lembra do dia de hoje, dos teus dias na casa do Senhor. Ele se lembra dos momentos teus no particular com Ele. Ele se lembra.
Ele se lembra, você pode ter certeza. Aleluia. Se tem uma coisa que Deus faz, é lembrar de mim e lembrar de você. E nós vamos orar por você nesse momento. Aleluia. E sabe, hoje a sua palavra é essa: bispo, pastora, eu preciso que Deus lembre de mim hoje. É interessante que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 30, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel. Também em Gênesis capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé, da arca e da sua família. Nós vamos clamar, porque nós temos um Deus que se lembra de mim. Aleluia. E de você, pastora. Aleluia. Amém. E eu creio nisso. Eu creio. E quando eu vejo as pessoas passando numa dificuldade e elas começam a murmurar, esse não é o caminho da vitória. Demorou muitos anos para eu entender que o caminho da vitória é glorificar o Senhor. Aleluia. Porque é muito normal quando nós estamos, né, naquele corredor dos desafios que a vida muitas vezes nos leva, e situações, e a gente se desespera. Mas eu aprendi que o caminho da vitória é glorificar o nome de Jesus. Aleluia. É ser fiel a Ele, a palavra dEle, continuar sendo fiel no tempo, fora do tempo, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, fiel na sua amizade para com as pessoas. E é tudo um conjunto. É verdade. É tudo ali, tudo está no pacote. É, Jesus. Porque ontem a palavra que foi ministrada sobre isso na Sunamita era exatamente o quê? Quando Eliseu deitou sobre o menino, ele aqueceu. Mas havia um demônio ali que tinha que ser repreendido, tinha que ser cancelado, tinha que ser anulado, tinha que ser disperso daquele lugar. Naquela casa, naquela família. E então ele se posicionou, se colocou de pé e disse: vai embora, demônio da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome do Senhor Jesus, onde você estiver escondido, onde você está oculto, em nome de Jesus. Aleluia. E nós vamos aprendendo com a palavra de Deus. É verdade. Porque a Bíblia diz que o meu povo, ele só sofre por falta de conhecimento. E porque muitas vezes nós sofremos, porque aquilo que Deus quer nos ensinar, Ele quer nos ensinar de qualquer jeito. É como uma mãe que quer levar seus filhos para um caminho de paz, para um caminho de alegria. Então ela vai induzindo, ela vai falando e ela não se cansa de aconselhar. É verdade, meu Deus. Coloque seu copo com água, sua peça de roupa, porque nós vamos conversar com Deus. Esse braço forte, nós vamos conversar com Ele. Aleluia. Você sabia que a oração é um diálogo de um filho para com seu pai? E o bom é que você não precisa se esconder nos seus medos, nas suas dificuldades. Você não precisa se esconder nas suas frustrações. Nada. Você pode se apresentar do jeito que você é. Você pode se apresentar sem nada, sem máscara, sem nada. Você pode se apresentar do jeito que você é, Ele vai entender. Aleluia. Se tiver que mudar, Ele vai mudar. Se tiver que ajudar, Ele vai ajudar. Se tiver que dar suporte, Ele vai dar suporte. Mas é tão maravilhoso saber que temos um Deus que vê nós como nós somos. Exatamente, pastora Edna. Tem pessoas que precisam de amigos que sejam intelectuais, que sejam ricos, que tenham um carro bacana, que morem no lugar bacana, para tirar uma foto e dizer: meu amigo. Mas Jesus, é como o louvor diz, livro de 1 Samuel, capítulo 2, que tira do monturo e faz se sentar no lugar de príncipe. É verdade, meu Deus. Ele pega o homem do nada, diz: vem aqui, escora, vem aqui, lixo humano, vem aqui, insignificante, vem aqui, é você que eu quero fazer da tua vida. Aleluia. É você que eu quero mudar, é você que eu quero transformar, é você. Deus olha para mim, para você e diz: é com você que eu quero um negócio sério. Aleluia. É você que eu quero mudar a história. Aleluia. E aí o Senhor faz tudo novo. Jesus, sim, Senhor,
Mais uma vez viemos diante do Senhor. Meu Jesus. Temos certeza absoluta Meu Pai. que o Senhor está conosco. Aleluia. Podemos sentir a tua presença tão real. Jesus. Podemos ficar o dia inteiro aqui, glorificando o Senhor. Sim, Jesus. Mas o Senhor, meu Pai, o Senhor é glorioso, magnífico. Eu sei que tem pessoas vivendo dias maus. Ensina para elas, meu Pai, que isso só vai resolver sendo fiel à sua palavra, Meu Jesus. obedecendo a tua palavra e glorificando o seu nome. Meu Jesus. Jesus, temos tanto que aprender, Pai, mas é tão bom ouvir a sua voz. Aleluia. É tão maravilhoso ter essa conexão, essa afinidade, esse chamego tão especial, Pai. Meu Jesus. É tão profundo sentir o Senhor, meu Pai. É tão magnífico. E eu sei que nesse momento pessoas estão sendo curadas, libertas, salvas, restauradas. Em nome de Jesus. Tem situações que o Senhor está quebrando o cativeiro, despedaçando o jugo. Tem portas que o Senhor está abrindo agora, Senhor. Tem situações que o Senhor está resolvendo. E daremos culto de ação de graça. Chamaremos todos para glorificar o seu nome. Chamaremos e declaremos. Toda a terra vai ouvir que o Senhor é nosso Deus. Aleluia. Que o Senhor vai de encontro a este homem, a esta mulher, Pai. Que o Senhor dê força, dê coragem, dê ânimo. Ah, Senhor, Melquisedeque, ele foi tão sábio na atitude. Ele precisava que a chave de sua vida mudasse. Ele fica sabendo de Abraão. Ele vai ao encontro de Abraão, Senhor. Deus, coloca nós no lugar certo, com pessoa certa. Faça novas conexões, Senhor. Deus, eu clamo por Ti, Pai. Porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é verdadeiro. Ramanda Gachuri canta labadaia. Deus, levanta do Teu trono de graça e de poder, Pai. Levanta, Senhor, levanta com o Teu braço forte. Faça coisas magníficas e extraordinárias. Glorifique, Senhor, o Teu nome. E eu creio, meu Pai, como o Senhor falava comigo ali na penha, Deus, que ainda este ano, Senhor, ainda este ano, ainda este ano, meu Senhor, nós vamos dar culto de ação de graça, glorificar o Senhor e dizer que tudo o Senhor pode e tudo o Senhor faz. Em nome de Jesus. Consagramos esse copo com água, essa peça de roupa. Consagramos essa vida, essa mulher, esse homem, essa família diante do Senhor. Sim, meu Deus. Está diante do altar, Senhor. Jesus. E só o Senhor pode mudar a história. Jesus. Nós confiamos no Senhor, meu Pai, porque está escrito que as portas do inferno não iam prevalecer. Consagra, Senhor, esse copo com água, essa pedra de roupa. Você que está doente, fique curado. Você que estava enfermo, seja liberto. Você que estava oprimido, desenganado pela medicina, receba a cura do Senhor no dia de hoje. Você que precisa de alegria, receba alegria, prosperidade e crescimento. Receba do Senhor, porque a mão forte do Senhor está sobre nós. Aleluia. Que tremendo, Deus, que Deus está fazendo hoje, bispo. Que tremendo. No poder que há no nome de Jesus. Você colocou aí o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, receba seu milagre. Tome essa água, receba a sua vitória. Em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor.